Há uma razão pela qual você continua repetindo os mesmos padrões, acordando na mesma versão da sua vida, mesmo depois de tentar todas as afirmações, meditações e truques de mentalidade. E aqui está a verdade. Não é porque você está fazendo errado. É porque você está sendo alguém que nunca deveria permanecer. Deixe-me mostrar como essa armadilha foi construída. Imagine isso. Toda manhã você acorda dentro de um holograma. Não uma simulação de ficção científica, mas uma projeção mental criada por uma versão sua que parou de evoluir há muito tempo. Esse holograma tem um nome. Chama-se sua identidade, e está comandando o show. Mas aqui está o paradoxo. Você não vê o holograma. Você vê através dele. Você pensa que está observando o mundo objetivamente, mas a verdade é que você está apenas testemunhando possibilidades colapsadas filtradas através das lentes do seu antigo eu. O eu que está viciado em sobrevivência. O eu que memorizou a dor como personalidade. O eu que diz, é assim que a vida é. É quem eu sou. Esta é minha realidade. Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Vamos interromper o padrão aqui. Porque se seu cérebro acabou de dizer, espera, então eu não sou quem penso que sou. Exatamente. E essa é a rachadura por onde a luz entra. Você nunca deveria viver o mesmo dia 30.000 vezes e chamar isso de vida. Mas é isso que a mente inconsciente faz. Ela repete o familiar, não porque é bom, mas porque é conhecido. E o conhecido equivale à segurança para um cérebro evoluído para a detecção de ameaças, não para a expansão. Então, aqui está a verdade sombria. Seu sistema nervoso não se importa se sua realidade é dolorosa. Ele só se importa se é previsível. É por isso que a transformação parece assustadora. Não porque você está quebrado, mas porque o antigo você sabe que está morrendo e está lutando por sua vida. Então, como isso se conecta ao salto quântico? Fomos vendidos a ideia de que um salto quântico é uma mudança externa gigante, um novo emprego, um novo relacionamento, um milagre financeiro. Mas não é assim que a realidade funciona. No nível quântico, o que aparece como um salto é na verdade um colapso. Um colapso de todas as outras versões de você que não estão em ressonância com sua frequência escolhida. Deixe-me dizer de forma diferente. O salto quântico não acontece fora de você. Ele acontece quando você destrói a linha do tempo onde você continua se fazendo pequeno. Aqui está a peça do quebra-cabeça que falta. Você não está fracassando porque falta clareza. Você está preso porque sua identidade está emaranhada com seu passado emocionalmente, biologicamente, energeticamente. Isso não é apenas poético. É física. Vamos mais fundo. A identidade que você pensa que é você. Seus hábitos, suas crenças, sua personalidade não é nada mais do que um eco vibracional, uma frequência repetida tantas vezes que se tornou sólida. Mas a solidez é uma ilusão. Na física quântica, até o objeto mais sólido é 99,9999% espaço vazio, energia vibrando. Então, o que isso faz da sua identidade? Um construto vibracional. E como qualquer construto, pode ser desconstruído. Mas isso não acontece pensando positivo. Acontece ao desligar a versão de você que continua tentando sobreviver a uma realidade na qual você não deveria mais viver. Ainda comigo? Bom, porque aqui é onde fica estranho e poderoso. Você não é a versão de você que acorda com pavor. Você não é aquele viciado em pensar demais. Você não é o eco de um velho trauma fingindo ser personalidade. Você é consciência escolhendo uma frequência. E aqui está o que ninguém te contou. O universo não está respondendo aos seus desejos. Está respondendo à sua identidade vibracional. Isso significa que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Então, quando você diz que quer dar um salto quântico para uma nova vida, mas continua acordando no estado emocional do seu antigo eu, você não está saltando, está repetindo em loop. Vamos quebrar esse loop começando agora. Esta é a parte que a maioria das pessoas nunca te conta. Antes de você entrar no próximo nível da sua realidade, você deve deixar o antigo você colapsar. E o colapso é bagunçado. Parece confusão. Parece perda. Parece morte porque energeticamente é. Você não está se tornando seu eu superior. Você está enterrando a versão de você que nunca deveria ficar. Então, deixe-me deixar você com isso.
O salto quântico não começa com um objetivo. Ele começa com um funeral. O funeral da versão de você que tem medo do próprio poder. Mas o que acontece depois disso? É aí que a verdadeira história começa. E no próximo capítulo, você descobrirá algo que reescreve tudo o que foi ensinado sobre realidade e o chocante segredo quântico que coloca o poder de volta em suas mãos. Mas ainda não. Primeiro, deixe esta verdade se assentar em seu eu. A vida que você está vivendo agora foi projetada por uma versão de você que não existe mais. Tudo o que foi dito sobre a realidade começa com uma única suposição, que você vive em um mundo sólido feito de objetos, átomos e partículas que existem independentemente da sua consciência. Mas isso aqui é a mentira que separou a ciência do espírito e deixou você caminhando pela vida acreditando que está separado do que está tentando criar. Porque uma vez que você mergulha no núcleo da mecânica quântica, você verá algo tão paradigmático que é quase inacreditável. Os blocos de construção da realidade não se comportam como matéria. Eles se comportam como mistério. E esse mistério obedece à sua atenção. Por mais de um século, os físicos têm tentado dar sentido a algo que chamam de dualidade onda-partícula. No famoso experimento da fenda dupla, um único elétron se comporta como uma onda, uma probabilidade, uma nuvem de potencial até que alguém o observe. Então, e só então, ele colapsa em uma partícula, um ponto, uma posição, uma coisa. Isso significa que o próprio ato de olhar determina o que é real. O observador não apenas assiste a realidade se desdobrar. O observador colapsa a realidade em forma. Deixe isso penetrar porque isso não é bobagem New Age. É física. Mas as implicações vão muito além de laboratórios e equações. Se uma partícula se torna real apenas quando observada, o que mais na sua vida está esperando você olhar com novos olhos? Quais possibilidades estão flutuando ao seu redor, ainda não colapsadas? Porque a versão de você olhando para o mundo está presa na percepção de ontem. E aqui está a parte que nunca te ensinaram na escola. O observador não está separado do campo. Você não apenas vê a realidade, você se emaranha com ela. O que significa que sua percepção, sua expectativa e seu estado emocional não são neutros. São forças ativas no campo quântico, moldando o que emerge em forma. Isso muda tudo. Você não é um espectador no teatro da sua vida. Você é o projetor. É por isso que você pode visualizar um objetivo repetidas vezes, falar afirmações no espelho, escrever sua realidade dos sonhos em papel chique, e ainda assim nada muda. Porque se você fazendo tudo isso ainda é o velho observador, ainda a mesma identidade fundida com medo, controle, falta ou descrença, então você está observando da frequência do passado. E como a física quântica nos ensina, o que você observa, você colapsa. Vamos mais fundo nesse assunto. No campo quântico, não há realidade fixa, apenas probabilidades. Isso significa que seu futuro não é uma linha reta. É um espectro de versões infinitas de você. O você rico, o você curado, o você poderoso, o você livre, todos vibrando como ondas de possibilidade no campo. E a versão que se torna sua experiência depende inteiramente de com qual frequência você escolhe se tornar coerente. Isso não é sobre esperar ou desejar ou mesmo fazer. É sobre sintonizar. Pense assim. Cada versão de você existe como uma estação de rádio. Quando você está sintonizado na frequência de 88.8 FM, você não pode ouvir o que está tocando em 105,9. Não porque não está lá, mas porque você não está ressoando com isso. O sinal existe, mas ainda não está acessível para você. Agora, imagine que sua identidade é o sintonizador. Se você continuar sintonizando na versão de você que diz, eu não posso. É difícil. Eu sempre lutei. Então adivinha em qual frequência você está preso. Essa versão se torna seu loop. Mas se você mudar sua sintonia não por força, mas por coerência, então o campo começa a refletir uma estação completamente nova de realidade. Então, como você muda seu sintonizador? É aqui que fica místico e prático. O sintonizador não está em seus pensamentos. Está em seu estado de ser. Seus pensamentos são elétricos. Suas emoções são magnéticas. Juntos, eles geram a assinatura eletromagnética que você envia ao campo. E o campo, como confirmado por cientistas como Dr. Joe Dispenza e Nassim Haramein, é responsivo. Ele espelha a frequência do seu sinal mais dominante.
Não o que você quer, não o que você diz, mas quem você é emocional e vibracionalmente. E aqui é onde a armadilha é exposta. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida do nível do pensamento. Elas pensam, se eu apenas acreditar mais, afirmar mais, pensar positivo. Mas seu corpo ainda está memorizado pelo medo, ainda viciado em química de sobrevivência, ainda emocionalmente condicionado à escassez. Então, enquanto a mente está sonhando com um futuro melhor, o corpo está transmitindo a vibração do passado. Isso cria incoerência, e a incoerência mantém o campo quântico em um estado de confusão, enviando-lhe resultados mistos, manifestações fragmentadas e atrasos repetidos. Você pode estar pensando, mas eu sinto que acredito. Eu quero isso tão intensamente. Por que não está funcionando? E a resposta é brutalmente simples. Desejo não é a chave. Identidade é. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que seu sistema nervoso acredita ser seguro receber. E essa crença não vive em sua mente consciente, mas em sua assinatura energética. É por isso que o salto quântico não é um processo linear. Não é sobre subir uma escada. É sobre mudar linhas do tempo. Você não está indo daqui para lá. Você está escolhendo uma versão diferente de agora e se tornando o eu que corresponde a ela. E ao fazer isso, você colapsa todas as versões da realidade que não se alinham mais. O velho emprego, o relacionamento tóxico, a luta constante, eles desaparecem. Não porque você os força para fora, mas porque você para de alimentá-los com sua energia. Deixe-me deixar você com um paradoxo. A física quântica sugere que as partículas nem mesmo existem como coisas até você observá-las. Então, e se seu futuro não estiver esperando para acontecer, mas esperando para ser observado de uma nova identidade? E se a única coisa atrasando sua transformação é o fato de que você ainda está olhando para sua vida através dos olhos de quem você costumava ser? Você está prestes a descobrir algo ainda mais confrontante na próxima parte. Que seu corpo, sim, seu próprio cérebro e células estão quimicamente viciados em sua identidade passada e ativamente resistindo à sua evolução. Mas há uma saída. E ela começa não no pensamento, mas na sensação sentida da sua frequência. Mas chegaremos lá. Primeiro, lembre-se disso. Você não está aqui para perseguir partículas. Você está aqui para colapsar potencial. E o potencial mais poderoso é a versão de você que sabe, eu não estou observando minha realidade. Eu estou criando-a. Você acorda antes mesmo de abrir os olhos. Uma onda familiar te lava. Os mesmos pensamentos, a mesma tensão no peito, o mesmo resíduo emocional de ontem. Você não está apenas acordando na sua cama. Você está acordando no seu passado novamente. E isso não é uma metáfora, é neurobiologia. Seu corpo está literalmente viciado no coquetel químico do antigo você. E a menos que você quebre o ciclo, seu cérebro recriará sua identidade passada como uma droga da qual não pode viver sem. Vamos à ciência. A neurociência mostrou que 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais, crenças e padrões que funcionam inconscientemente. Você não está pensando seus pensamentos. Seus pensamentos estão pensando você. Seu sistema nervoso não está pedindo mudança. Está implorando por repetição. E aqui está a armadilha. Quanto mais tempo você vive dentro do mesmo estado emocional, seja ansiedade, culpa, estresse ou indignidade, mais seu corpo normaliza. Isso se torna sua identidade de base. Não porque está alinhado com sua alma, mas porque é familiar. E o familiar para seu cérebro de sobrevivência equivale à segurança. É por isso que toda vez que você tenta fazer uma grande mudança, um salto quântico, uma mudança de vibração, uma nova autoimagem, seu corpo silenciosamente se rebela. Ele te inunda com medo. Ele sussurra a autodúvida. Ele cria razões lógicas para ficar no lugar. Por quê? Porque sua programação subconsciente não está alinhada com seu desejo consciente. A mente diz, eu quero evoluir. O corpo diz, mas nós sobrevivemos sendo assim. Não se atreva a mudar. Deixe-me dar-lhe uma verdade radical. Seu corpo é sua mente inconsciente. Cada emoção que você não encontrou, cada trauma que você não liberou, cada crença que você não questionou, tudo vive nos tecidos do seu ser. A mente pode esquecer, mas o corpo lembra de tudo.
E ele fará o que puder para continuar tocando os padrões emocionais que conhece, mesmo que esses padrões estejam matando seu futuro. Dr. Joe Dispenza chama isso de euquímico. Não é apenas uma ideia poética. É mensurável. Cada estado emocional que você experimenta cria uma mistura única de neuropeptídeos, hormônios e sinais elétricos. Sinta raiva por tempo suficiente, e suas células começam a esperar a química da raiva. Sinta vergonha, medo ou vitimização repetidamente. E sua biologia se reorganiza em torno dessas frequências. Isso não é apenas um mau hábito. É um vício biológico. E como qualquer vício, a abstinência é dolorosa. É por isso que a transformação pode parecer estar morrendo porque neurologicamente está. Quando você tenta incorporar uma nova versão de si mesmo, confiante, abundante, livre, seu corpo não celebra. Ele entra em pânico. Ele começa a desejar as doses químicas da antiga identidade. O desconforto que você sente não é fracasso. É a desintoxicação do seu antigo eu. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Não porque não querem mudança, mas porque confundem abstinência com desalinhamento. Elas dizem, isso parece difícil. Talvez não seja para mim. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o antigo você está lutando pela sobrevivência dentro do seu sistema nervoso. E a menos que você aprenda a sentar no fogo desse desconforto com presença, compaixão e coerência, você cairá de volta no mesmo poço gravitacional emocional repetidas vezes. Então, como interrompemos o vício no antigo eu? O primeiro passo é a consciência. Não apenas mental, mas somática. Você tem que se tornar intimamente consciente das assinaturas emocionais que definem sua identidade atual. Perceba os gatilhos que te puxam para o passado. Observe a sutil contração no seu peito quando você sonha grande demais. Observe as histórias que surgem quando você imagina facilidade, riqueza, amor, e veja quão rapidamente seu corpo as resiste. Porque aqui está o segredo quântico. O campo não responde à sua imaginação, mas à sua vibração incorporada. Você pode visualizar riqueza o dia todo. Mas se seu sistema nervoso está calibrado para escassez, o sinal que você está transmitindo é falta. E o campo quântico, sendo impessoal e preciso, só combinará com o que você está sendo, não com o que você está desejando. É por isso que o caminho adiante não é empurrar mais forte. É repadronizar seu estado. E é aqui que ciência e espírito começam a dançar. Através de técnicas como coerência coração-cérebro, trabalho de respiração, estados emocionais elevados e repetição de novos caminhos neurais, você pode começar a ensinar seu corpo como um novo futuro se sente antes de chegar. A chave é gerar o sentimento do futuro agora, não como uma reação, mas como uma decisão. Porque no momento em que você sente emoções elevadas, gratidão, amor, expansão, sem precisar que o mundo exterior justifique, você começa a religar seu cérebro. Você instala uma nova assinatura no seu campo e a química antiga começa a se decompor. Mas há mais. Neville Goddard ensinou que a imaginação é o poder criativo do divino. Não para desejar algo, mas para se tornar isso em sentimento. E quando seu estado interior não combina mais com suas condições externas, é quando a realidade deve se curvar. Não porque você a implorou, mas porque ela não tem escolha. A lei quântica obedece à coerência. Então, pergunte a si mesmo: a quais sentimentos você está viciado? Quais emoções definiram sua personalidade? Quais memórias você está ensaiando em sua mente que seu corpo acredita ainda estar acontecendo? Agora, estas não são perguntas passivas. São portais. Porque para entrar no salto quântico, você deve primeiro ver o que está te mantendo ancorado. E o que está te ancorado raramente é o mundo exterior. É a assinatura neuroemocional do eu que você não deixou morrer. É desconfortável. Sim, é inconveniente, mas também é sagrado porque uma vez que você se torna consciente dos padrões, você não é mais o padrão. Você se torna o observador. E a partir daí, o observador se torna o criador. Na próxima fase, vamos cruzar o limiar. Como colapsar a linha do tempo do antigo eu antes que ela colapse você. Você aprenderá como dissolver vibracionalmente o passado, não apagando memórias, mas mudando identidade. E vou guiá-lo através do ritual energético que permite que seu campo libere a frequência da limitação. Mas seja avisado, uma vez que você fizer isso, não há volta. Em algum lugar bem lá dentro,
uma versão de você está se segurando, não por esperança, mas por hábito. Essa versão está apegada ao seu passado, não porque o ama, mas porque o conhece. E o que o sistema nervoso conhece, ele protege. Mas aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas nunca vê. O que você não colapsa eventualmente colapsa você. Vamos olhar isso através das lentes quânticas. De acordo com o princípio da superposição quântica, todas as versões de você existem como potenciais simultâneos até que uma seja observada. O você confiante, o você abundante, o você curado, o você visionário, todos são reais, mas ainda não colapsados em forma. A versão que você está vivendo agora é simplesmente aquela que você inconscientemente alimentou com foco, emoção e repetição. E enquanto você continuar a se identificar com esse eu, sua linha do tempo permanece ativa. Seu loop de energia permanece vivo. Sua história se torna sua prisão. Mas aqui está o que nunca te ensinaram. Identidade não é fixa. É escolhida. É atualizada através de acordo energético. E no momento em que você retira sua atenção, sua crença e seu investimento emocional da versão antiga, a linha do tempo começa a se desfazer como uma frequência que não está mais sendo transmitida. Como um programa que não está mais recebendo energia, como um holograma perdendo coerência. Vamos mais fundo. Tudo em sua vida, seus resultados, seus relacionamentos, suas finanças, sua saúde, está codificado com a assinatura vibracional de quem você tem sido, não de quem você quer ser, de quem você tem sido. O velho emprego correspondia ao seu antigo valor próprio. A desilusão amorosa repetida correspondia ao seu blueprint emocional. A sensação de estagnação correspondia à identidade que temia a expansão. Nada em seu mundo exterior existe separado da sua frequência. Isso não é filosofia. Isso é ressonância. Então, como você colapsa uma linha do tempo? Primeiro, você para de tentar consertá-la. Porque consertar implica que ainda é você. Você não conserta o que você não é mais. Você libera. E para liberar, você deve realizar o único ritual ao qual o campo quântico responde com clareza absoluta: desidentificação energética. Aqui está o que isso significa. Você não deve mais se sentir como o antigo você. Mesmo que suas circunstâncias ainda não tenham mudado, mesmo que sua mente argumente, mesmo que seu ambiente reflita o passado, você retira seu poder ao retirar sua vibração. E isso começa com presença. Comece aqui. Feche os olhos e sinta a assinatura energética da versão de você que tem lutado. Não os pensamentos, a frequência. Sinta a postura, o padrão de respiração, a linha de base emocional. Qual é a textura desse eu? Pesada, tensa, defensiva, entorpecida. Deixe-a falar. Não julgue. Apenas testemunhe. Porque testemunhar começa o desemaranhamento. Então imagine essa versão de você parada na sua frente. Não para analisar, mas para honrar. Agradeça a ela. Verdadeiramente, essa versão te trouxe até aqui, sobreviveu por você, navegou pelo desconhecido com as ferramentas que tinha. Ela nunca foi quebrada, apenas desatualizada. E agora é hora de libertá-la. Agora diga internamente ou em voz alta: você não é mais aquela criando minha realidade. Eu te liberto. Sinta o que acontece em seu corpo quando você diz isso. Esse tremor, essa respiração, essa quietude, esse é o cordão energético começando a se dissolver. Essa é a frequência mudando. Esta não é uma visualização única. Esta é uma prática de se tornar. Toda vez que o antigo você ressurgir em pensamento, em emoção, em reflexo, você retorna a esta escolha. Eu não alimento mais essa frequência. Eu não incorporo mais esse eu. Eu colapso essa identidade com amor. E lentamente, como puxar raízes do solo, o programa começa a morrer. Mas há uma segunda camada, o corpo. Você deve trazer sua fisiologia para coerência com sua nova frequência. Isso significa mover-se como novo eu, respirar como novo eu, falar como novo eu. É aqui que o ensinamento de Neville Goddard se torna um comando quântico. Você deve viver do estado do desejo realizado, não em direção a ele. Você deve ocupar o fim. E sua biologia deve se sentir segura o suficiente para acreditar nisso. Então, em vez de reagir à sua realidade, transmita para ela. Acorde e declare um novo sinal. Eu sou agora a versão que confia no invisível.
Eu sou agora a frequência da abundância. Eu sou agora a incorporação da facilidade. Não apenas diga, torne-se. Porque o campo não ouve suas palavras, ele lê seu sinal. Quanto mais frequentemente você retorna à vibração do eu futuro, mesmo por segundos, mais você mata de fome a antiga linha do tempo, e eventualmente ela colapsa. Não com fanfarra, não com fogos de artifício, frequentemente em silêncio. Frequentemente com luto porque é uma morte e a morte sempre carrega memória. Mas nesse colapso há liberdade. Aqui está o que você precisa entender. O salto quântico não acontece quando o universo te dá um sinal. Ele acontece quando você para de dar ao seu antigo eu um sinal. Quando você se torna um novo harmônico e o universo, limitado pela ressonância, não tem escolha senão te encontrar lá. E agora é sua vez de reivindicá-lo. Digite nos comentários, eu sou a frequência. Diga isso como uma declaração, como uma chave, como uma vibração. Porque no momento em que você diz, você está dizendo ao campo, eu não negocio mais com o passado, eu incorporo um novo sinal. Agora, você chegou até aqui. E a próxima fase é onde tudo começa a fazer sentido. Porque mesmo depois de colapsar o antigo eu, a maioria das pessoas ainda se pergunta, por que ainda não está acontecendo? Por que ainda parece que algo está faltando? E a resposta é simples. Elas ainda estão querendo quando deveriam estar sendo. No próximo capítulo, revelamos a verdade mais ignorada na manifestação e a única chave que garante alinhamento. Prepare-se porque depois disso, não há volta. Há algo que ninguém te conta quando você começa esta jornada. Uma armadilha sutil que descarrila até os buscadores mais dedicados. Quanto mais profundamente você quer a mudança, mais sua energia diz, eu não tenho isso. E essa contradição, essa lacuna entre desejo e identidade é exatamente porque tantos ficam presos. Porque o campo quântico não responde à saudade. Ele responde à frequência. E a frequência nunca é definida pelo que você diz. É definida pelo que você é. Vamos à raiz. A maioria das pessoas pensa que está manifestando quando visualiza seus objetivos, escreve afirmações, escreve cenários de sonho, e essas práticas podem ser poderosas, mas apenas se forem feitas de um lugar de alinhamento interno. Caso contrário, tornam-se rituais de resistência. Você visualiza a vida que quer, mas se sente desconectado dela. Você afirma abundância, mas seu corpo vibra escassez. Você escreve sua realidade dos sonhos, mas lá no fundo você está esperando que algo prove que é real antes de se permitir sentir isso. E esta é a contradição que colapsa a manifestação. Quando você espera por evidências antes de mudar sua vibração, você atrasa o colapso da linha do tempo desejada. Porque na mecânica quântica, é a vibração que chama a forma à existência, não o contrário. Vamos tornar isso científico. Cada emoção tem uma frequência mensurável. Gratidão, amor, confiança, estes são estados elevados que trazem o coração e o cérebro para a coerência. E a coerência cria um campo eletromagnético forte e organizado. Este campo, medido pelo HeartMath e confirmado por inúmeros estudos, afeta não apenas sua biologia, mas o ambiente ao seu redor. Você se torna uma estação de transmissão. Você irradia o sinal do seu estado interno e a realidade, como um diapasão, vibra para combinar com sua frequência dominante. Então, se você está vivendo em um estado de falta, constantemente querendo, esperando, precisando e aguardando, o campo recebe uma mensagem. Eu não sou. E a realidade, em sua infinita precisão, diz, como desejar. É por isso que aqueles que manifestam mudanças massivas, aqueles que dão saltos quânticos em linhas do tempo não são aqueles que imploram ao universo por mudança. São aqueles que incorporam a mudança antes de chegar. Eles decidem que sua nova identidade é real, não por causa de prova externa, mas por causa de verdade energética. Neville Goddard ensinou, assuma o sentimento do desejo realizado, não espere por ele, não acredite que está vindo algum dia, mas assuma-o. Use-o como uma pele, como uma frequência, como uma verdade mais profunda do que a lógica. Porque quando você faz isso, você não está mais enviando o sinal de espera. Você está transmitindo a assinatura de eu sou. Vamos ainda mais fundo. A maioria das pessoas vive em uma lacuna vibracional entre a versão que querem ser e a versão que continuam alimentando. E essa lacuna não é preenchida por esforço. É preenchida por identidade. Você não tenta se tornar uma nova versão.
Você se torna ela ao entrar na frequência que ela ocupa e ficar lá tempo suficiente para o campo se reorganizar ao seu redor. Mas aqui é onde a psicologia sombria da mente aparece. Ela sussurra dúvidas. Ela deseja evidências. Ela quer garantias. E toda vez que você colapsa de volta para como isso vai acontecer ou onde está, você envia um sinal misto. Você diz uma coisa, você vibra outra. E o campo espelha sua incoerência. Vamos interromper isso agora porque este é o padrão que deve acabar. De agora em diante, você deve se tornar a causa, não o efeito. Você deve emitir a frequência do seu futuro como uma transmissão, não um pedido. Você deve viver da vibração de já ter, já ser, já incorporar. Mesmo quando sua conta bancária diz o contrário. Mesmo quando seu ambiente reflete o antigo, especialmente então porque esse é o momento de poder. Esse é o teste de coerência. E é quando o campo começa a se curvar. Vamos fundamentar isso em metáfora. Imagine sua realidade como um espelho. Você não sorri para o espelho esperando que ele sorria de volta primeiro. Isso seria absurdo. Você sorri primeiro e o reflexo responde. A realidade não é diferente. Seu mundo exterior não é um ditador. É um refletor. E está sempre refletindo quem você está sendo, não o que você está pedindo. Então, quando as pessoas dizem, eu tenho tentado manifestar isso há meses e nada está mudando. O que elas estão realmente dizendo é, eu tenho querido algo profundamente enquanto ainda são alguém que não acredita que é possível. E o campo, sempre honesto, sempre preciso, reflete de volta o sinal dominante, desalinhamento. A boa notícia, você pode mudar sua frequência em um instante. Não forçando, mas lembrando. Quem você seria se já estivesse feito? Como você se sentiria, falaria, respiraria, caminharia? Se a linha do tempo do seu eu mais elevado já tivesse colapsado em agora, essa versão existe, não como fantasia, mas como frequência. Então aqui está a sua prática. Pelo menos uma vez por dia, entre em quietude. Feche os olhos. Respire para o coração e pergunte, qual é a frequência da versão de mim que já tenho o que desejo? Então sinta. Não tente torná-la perfeita. Apenas sinta o sinal. Talvez seja calma. Talvez seja poder. Talvez seja leveza. Seja o que for, amplifique. Deixe inundar seu corpo e permaneça lá. Sem expectativa, sem barganha, apenas coerência. Faça isso o suficiente e seu sistema nervoso recalibrará. Seus pensamentos seguirão. Seus comportamentos mudarão e o campo, respondendo ao seu sinal, não às suas histórias, começará a se curvar em direção à versão da realidade que corresponde à sua verdade. Esta é a essência do salto quântico. Não saltar para algo, mas colapsar em coerência com isso. O salto não é movimento, é alinhamento. É lembrar que seu mundo externo não é a fonte da sua experiência. É a sombra da sua vibração. E agora chegamos ao véu final. No próximo e último capítulo, vamos descobrir a última e mais poderosa verdade. Que seu futuro desejado não é algo que você persegue. É uma versão de você que já existe agora mesmo no campo quântico. E sua única tarefa é se tornar compatível com ela. Você foi ensinado a buscar, a se esforçar, a se tornar. Você caminhou através de afirmações, meditações, visualizações, esperando que um dia a versão de você que você sonha finalmente chegasse. Mas aqui está a verdade quântica. Aquela que desembaraça a ilusão em seu núcleo, a versão de você que você está esperando já é real. Não como uma metáfora, como uma frequência, e você não está se movendo em direção a ela. Você é o portal através do qual ela colapsa nesta linha do tempo, ou nunca o faz. Deixe isso se assentar em seu sistema. Tudo o que você tem querido atrair não está lá fora na distância, esperando o momento certo para aparecer. Já está codificado no campo quântico. Já é. A pergunta não é como eu chego lá. A pergunta é, quem eu preciso me tornar para que esta versão da realidade possa me encontrar? Você não manifesta a versão de você que tem a vida. Você a lembra. E a lembrança não é mental. É congruência energética. No momento em que seu estado interno combina com a vibração do seu eu desejado, você abre um loop no tecido do espaço-tempo. Esse loop é chamado de emaranhamento. E a partir daí, uma ponte se forma, não feita de esforço, mas de coerência.
Em termos quânticos, emaranhamento significa que duas partículas ou possibilidades se tornam tão profundamente conectadas que mesmo através de vastas distâncias, o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra. Então imagine isso, seu eu futuro já está emaranhado com você. No momento em que você emite a assinatura desse eu em respiração, em presença, em pensamento, em emoção, a realidade não tem escolha senão responder. Não é opcional. É lei física. Mas aqui está a barreira. Você foi treinado para se identificar com o que pode ver. Você pensa que é um corpo se movendo através do tempo. Mas o tempo não é linear no campo quântico. É em camadas, holográfico e responsivo. O que significa que você não está se tornando a próxima versão de si mesmo. Você está selecionando-a através de congruência vibracional. O eu que já se sente livre. O eu que já respira abundância. O eu que já confia no desconhecido. Todos eles existem em camadas dentro do agora quântico. Então, como você colapsa nessa versão? Você para de esperar para se sentir diferente depois que algo muda e você começa a gerar o sentimento agora porque você sabe que é a causa. Você para de procurar por evidências e se torna a evidência. Você para de repetir a história e começa a irradiar a frequência. Você para de pedir ao campo para te salvar e começa a mostrar ao campo quem você realmente é. É aqui que a maioria das pessoas vacila. Elas colapsam em memória em vez de identidade. Elas são desencadeadas por seu passado ou distraídas por seu ambiente e caem de volta na química do antigo eu. Mas isso não é fracasso. É um convite. Um portal só é útil se você passar por ele. E para passar, você deve estar disposto a deixar algo para trás. Não pessoas, não lugares, mas versões de si mesmo que não estão mais em ressonância. Essa é a verdadeira morte que precede o salto quântico. Não uma morte do corpo, uma morte da linha do tempo que não mais mantém sua frequência. E toda vez que você lamenta essa versão com amor e escolhe coerência em vez de controle, você muda dimensões, não em fantasia, mas em vibração. Você para de perseguir. Você começa a combinar. Então deixe-me perguntar, quem você escolhe ser quando ninguém está observando? O que você vibra? Quando ninguém está ouvindo? Esse sinal, essa transmissão invisível e poderosa está moldando sua linha do tempo agora mesmo. Está chamando as pessoas, os eventos, as sincronicidades, as oportunidades, e está ou atraindo sua expansão ou reforçando sua contração. Mas hoje, neste exato momento, você entrou na consciência. E da consciência, não há retorno. Você agora sabe que não está aqui para esperar. Você está aqui para harmonizar, para incorporar, para se tornar. Porque a verdade é, o novo você não é algo que você precisa criar. É alguém que você descobre camada por camada, frequência por frequência, escolha por escolha. Então, se você sentiu algo despertar dentro de você através desta jornada, se a pele antiga está descascando, a história antiga está rachando e a vibração da sua verdade está ficando mais alta, então você está pronto. Pronto para levar isso além da inspiração. Pronto para treinar sua frequência. Pronto para entrar na dimensão onde você não tenta mais manifestar. Você simplesmente é a manifestação. E por essa razão, criamos algo para você. Um caminho mais profundo, um método preciso, um guia para a maestria vibracional no campo quântico. Chama-se o Criador Oculto. E não é apenas um e-book, é uma ferramenta de frequência, um livro prático que ensina como religar sua identidade no nível quântico, colapsar as linhas do tempo que não servem mais, e ativar seu gerador de campo interno. De verdade, é uma chave. E se seu corpo sabe que é hora, você sentirá. Você encontrará o link para acessá-lo no comentário fixado abaixo. E quando fizer, você não estará apenas baixando um arquivo. Porque esta comunidade não é para espectadores. É para aqueles que se lembram que são um sinal e que a realidade se curva para aquele que vibra antes da evidência. Então vou deixar você com isso. O campo está sempre ouvindo. A única questão é, qual versão de você está falando?